Olá, eu sou Ivan Lima e é um prazer estar aqui com você. Todo mundo sabe que a usina nuclear de Chernobyl foi palco do pior acidente nuclear da história da humanidade. Além das vítimas, a cidade de Pripyat, que está localizada a apenas alguns quilômetros da usina, se tornou um lugar praticamente inabitável. A radiação fez com que fosse criada uma zona de exclusão, mas, mesmo assim, muita gente morreu por causa dos elementos radioativos que foram lançados no ar. Bom, mas você saberia me dizer como é Chernobyl hoje? Ou melhor, o que aconteceu com o reator da usina que explodiu? O que há debaixo de Chernobyl? Vem comigo, que eu te conto todos os detalhes sobre o maior acidente nuclear da história e sobre o que há debaixo da usina atualmente. A década de 80 foi um período de turbulência para o nosso planeta. Anos antes, a disputa entre capitalismo e comunismo fez surgir a Guerra Fria, em que tudo era disputado entre União Soviética e Estados Unidos. Corrida espacial, desenvolvimento de novas tecnologias, tudo isso era motivo para as duas maiores potências da época rivalizarem. Uma dessas disputas era sobre quem desenvolveria a melhor fonte de energia. Os soviéticos logo apostaram na energia nuclear, especificamente na usina nuclear de Chernobyl. Ela ficava a cerca de 18 quilômetros de Pripyat, uma cidade planejada para trabalhadores, burocratas e militares que estavam envolvidos no trabalho da usina. Na época, Chernobyl fornecia cerca de 10% da energia usada na Ucrânia e nas regiões próximas. Foi então que no dia 26 de abril de 1986, após alguns testes, aconteceu a terrível tragédia na usina. Os detalhes desse acidente você já deve saber, até porque eu já contei esse caso aqui no canal. Mas eu preciso explicar alguns fatos sobre o ocorrido para você entender exatamente o que há debaixo da usina. Durante os testes, o reator 4 explodiu, causando o derretimento das estruturas e o colapso do sistema de segurança e resfriamento. Uma fatalidade que matou dezenas de pessoas de forma imediata e que vitimou milhares nos anos seguintes em consequência do contato com a radiação. Só que essa história poderia ser muito pior se não fosse a coragem de 3 homens. Alguns dias após o desastre, o engenheiro mecânico Alexei Ananenko, o engenheiro sênior Valery Bespalov e o supervisor do turno Boris Baranov aceitaram uma missão suicida. O governo soviético garantiu que, se eles morressem, suas famílias teriam toda a ajuda e suporte necessários. No dia do desastre, bombeiros tentaram bombear água para dentro do reator. No entanto, o porão em que o reator ficava tinha sido inundado com água radioativa. Dentro do porão, havia válvulas que precisavam ser ativadas para drenar a água que ficava embaixo do reator e que fazia a refrigeração da usina, mas havia um problema. O material radioativo estava derretendo o concreto e corria o risco de entrar em contato com os lençóis freáticos. E se isso acontecesse, além de contaminar a água, poderia causar explosões nos outros reatores por causa do vapor. Caso houvesse essas outras explosões, a tragédia seria muito pior. Bom, usando roupas de mergulho e lanternas, os 3 homens pularam no porão do reator para tentar encontrar as tais válvulas. Durante muito tempo, a história contada dizia que os 3 nadaram na água radioativa, localizaram milagrosamente as válvulas e depois saíram de dentro do porão, já apresentando sinais da síndrome de radiação aguda, um conjunto de sintomas que o nosso corpo apresenta após entrar em contato com a radiação.
Infelizmente, eles teriam morrido logo depois, tendo seus corpos enterrados em caixões de chumbo. Mas o que aconteceu não foi exatamente isso. Andrew Leatherbarrow, que escreveu um livro sobre o acidente, passou longos 5 anos estudando e analisando as histórias sobre o desastre. Com isso, ele descobriu que a história foi contada de forma distorcida. Na verdade, o porão foi realmente inundado com água radioativa, mas os bombeiros já tinham conseguido tirar um pouco da água. Quando os 3 homens caíram no porão, a água estava batendo no joelho. Também é um mito que eles foram os primeiros a entrarem no porão, uma vez que outras pessoas já tinham ido no local para medir os níveis de radiação. De qualquer forma, os homens tiveram acesso ao local usando roupas de mergulho e com a água batendo no joelho. Quanto a encontrar as válvulas, essa parte da história é a mais pura verdade. Ok. Apesar de ser como achar uma agulha no palheiro, de forma milagrosa, eles conseguiram realmente encontrar as válvulas. Eles avistaram alguns canos e, ao ouvir o barulho da água passando, seguiram o som e encontraram o que procuravam. Um detalhe importante é que eles não morreram pouco tempo depois da missão. Em 2015, foi relatado que 2 dos homens ainda estavam vivos e o terceiro havia morrido em 2005, vítima de um ataque cardíaco. Após evitar que mais explosões acontecessem, o governo soviético começou o processo para enterrar o lixo radioativo que hoje está embaixo da usina de Chernobyl. Tal ação começou no dia seguinte, com helicópteros jogando 5.000 toneladas de areia, chumbo, água e outros materiais para tentar amenizar a situação. Cerca de 2 meses após o desastre, muitos operários soviéticos começaram a fazer a limpeza do local para construir um sarcófago, uma enorme estrutura que iria isolar a radiação. Sabe-se que, ao todo, cerca de 600.000 pessoas participaram da limpeza. O sarcófago ficou pronto em 206 dias. A estrutura contou com 400.000 metros cúbicos de concreto e 7,3 mil toneladas de estrutura metálica. Nas laterais, foram feitos alguns furos para que fosse possível observar o núcleo sem se aproximar tanto do local contaminado. Para conter a radiação, foram colocados alguns filtros nesses furos. Só que, ao isolar 200 toneladas de cúrio radioativo, 30 de poeira contaminada e 16 toneladas de urânio e plutônio somados, os soviéticos cometeram um terrível erro. Em 1988, foi revelado que o sarcófago só duraria entre 20 e 30 anos. Em 2006, foi colocada uma estrutura de reforço para estabilizar o sarcófago, que corria risco de desabamento. Mais recentemente, o governo ucraniano fez um novo reforço, chamado de Novo Confinamento Seguro. Trata-se de uma estrutura enorme, de 108 metros de altura por 257 de largura e que pesa 36.000 toneladas. A título de curiosidade, o novo sarcófago é maior que o estádio de Wembley, mais alto que a Estátua da Liberdade e foi construído para durar pelo menos 100 anos. Lembra quando eu citei o material radioativo que estava derretendo? Pois é, essa espécie de lava emitia níveis mortais de radiação ionizante. À medida que a catástrofe continuava indo de mal a pior, essa lava mortal derreteu as vigas de aço e concreto abaixo do reator, o que criou um buraco e fez com que ela caísse no porão, onde ela esfriou e endureceu. Após o desastre, essa lava radioativa emitia uma dose tão letal de radiação que apenas alguns minutos exposto a ela era o equivalente a tirar milhões de raios-x. Após esfriar e endurecer, o material ficou com uma aparência enrugada,
parecida com um pé de elefante, que passou a ser o nome do material radioativo. Curiosamente, existem imagens que foram feitas mais de 10 anos depois. Artur Korneyev, um inspetor nuclear do Cazaquistão que visitou Chernobyl logo após o acidente, foi um dos encarregados do trabalho de medir os níveis de radiação nas entranhas de Chernobyl. Uma das fotos mais famosas do pé de elefante foi tirada por ele em 1996. Nessa época, o material emitia apenas 10% da radiação em relação ao que estava emitindo logo após o acidente. Ainda assim, caso um ser humano ficasse 5 minutos exposto a essa radiação, ele poderia ter sérios problemas de saúde. Então, como foi que Korneyev fez essas imagens, hein? Bom, fazer uma leitura rápida com um medidor e clicar para tirar uma foto levam apenas alguns segundos, tempo que não é longo o suficiente para prejudicar a saúde. Além disso, existem outros lugares no subterrâneo da região que têm altos níveis de radiação. O Hospital Pripyat 126, por exemplo, foi construído para acomodar 410 pacientes e 3 clínicas. Foi esse hospital que recebeu os primeiros bombeiros e trabalhadores que sofriam por conta da radiação. No porão do hospital estão as roupas que foram usadas pelos bombeiros, pelos trabalhadores e pelos socorristas que fizeram os primeiros atendimentos. Despejados às pressas, entre os itens estão roupas, botas, capacetes e luvas. Mesmo depois de tanto tempo, esses materiais ainda emitem altos níveis de radiação. Em teoria, qualquer pessoa exposta à radiação na usina deveria ter sido devidamente higienizada e vestida com roupas não contaminadas antes de chegar ao hospital. Mas não foi isso que aconteceu. Atualmente, ainda é possível encontrar essas roupas no Hospital Pripyat 126, que mesmo após anos permanecem oferecendo risco para quem se aproxima. Concluindo, o que existe debaixo de Chernobyl são dezenas de toneladas de lixo radioativo e o que sobrou dos habitantes que viviam em Pripyat. Eu fico por aqui, mas logo eu estou de volta. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!